Luciana, eu já falei inclusive com a Fátima, que já falou comigo. Eu vou dar uma olhada nisso hoje e respondo amanhã, tá bom? Amanhã de manhã estarei aí e respondo. Bom, boa tarde, conselheiros e conselheiras, público presente, cidadãos que nos assistem pelo canal do YouTube, sejam bem-vindos. Declaro aberta a 70ª sessão deste Conselho Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro, que hoje se constitui em plenária pública. Concedo a fala aos conselheiros para fins de informe, não podendo ultrapassar o limite de 2 minutos. A secretária executiva desta casa, sessão, irá orientar as inscrições, bastando que o conselheiro levante a mão para que sua fala seja segurada. Inscrições abertas. João, mais alguém? João, por favor. Boa tarde a todas, a todos. O informe é referente a uma reunião que o CEP teve com a Secretaria Municipal de Educação na quinta-feira, dia 12 de dezembro, para tratar das questões referentes ainda à greve dos profissionais de educação. Essa reunião foi com os coordenadores gerais do CEP, com o então secretário que está em exercício, Antônio Lousão. E nessa reunião foi questionado, a Secretaria foi questionada pelo CEP se a implementação da nova forma de contagem em minutos da carga horária dos professores já valerá para o ano letivo de 2025 e como será a distribuição da carga horária, se haverá mudança na matriz curricular, mudança na hora-aula ou mesmo no horário de funcionamento das unidades escolares. A resposta proferida por Antônio foi que sim, já valerá para 2025. Sobre a forma de implementação, Antônio afirmou que ainda está em estudo, mas o subsecretário descartou igualar a hora-aula à hora-relógio e que partem da premissa de manter a hora-aula de 50 minutos. Portanto, para a gestão, haverá o aumento de 26 para 32 tempos de aula por semana, um total de 24 tempos a mais por mês para o professor 40 horas e proporcionais aumentos de turmas para as demais cargas horárias. Afirmaram estarem dispostos, estarem abertos a proposições do CEP. Sobre um terço extra-classe, o CEP perguntou se era verdade a afirmação do prefeito Eduardo Paes de que o professor poderia corrigir provas na praia. Afirmação essa feita em jornal televisivo. E que poderíamos realizar o tempo de planejamento onde quiséssemos. A SME afirmou que pretende manter parte da carga horária do tempo extra-classe obrigatoriamente nas escolas. O sindicato reafirmou sua posição de que as unidades escolares, em sua maioria, não têm recursos suficientes para o trabalho docente nas unidades, algumas até sem sala de professores, mesas e acesso à internet, e que defende que um terço extra-classe seja cumprido em local de livre escolha docente. Sobre a questão da reposição de descontos, questionado sobre a possibilidade de reposição das aulas da greve, o subsecretário Otuani disse que a Secretaria está aberta a propostas vindas do CEP, de modo a não haver descontos salariais aos profissionais de educação. Ficou agendada para a próxima semana, esta será na quinta-feira dessa semana, uma nova reunião para apresentação pelo sindicato de uma proposta de reposição. O sindicato solicitou que não sejam lançados quaisquer descontos salariais em virtude do processo de negociação de reposição dos dias de greve. A SMF ficou de verificar a possibilidade, mas não garante que não irá realizar os descontos antes da findada negociação de reposição. Afirmou ainda não saber quando viriam tais descontos, se no contra-cheque já no próximo mês ou no seguinte, a depender do fechamento da folha. O CEP repudia todas as formas de retaliações aos grevistas e, caso se confirme desconto, irá denunciar tal prática e organizar campanha de solidariedade aos lutadores. Então, fechando aqui o informe, nós entendemos que essa discussão da implementação do PLC 186, que vai fazer essa redistribuição da carga horária,
ela precisa passar pelo Conselho Municipal de Educação. Nós somos uma instância que delibera sobre a educação do município. Então, se há uma medida que impacta diretamente a educação do município do Rio de Janeiro, nós entendemos que precisamos reivindicar essa discussão, que essa discussão seja feita aqui, primeiro, no Conselho Municipal de Educação. Já que há uma discussão sobre se o tempo será de 50 minutos, se o tempo será de 45 minutos, se não haverá recreio, se haverá recreio, como é que serão os impactos disso na vida do aluno, na vida do professor, dos funcionários, e nós somos, repito, o Conselho Municipal de Educação, mistério que essa discussão não seja, que o Conselho não seja ignorado nessa discussão. Então fica aqui o pedido da representação do CEP para que essa discussão passe pelo Conselho e não simplesmente seja discutida e resolvida na Secretaria Municipal de Educação. Obrigado. Só eu consegui a inscrição do Ju. Mais Nesta sessão, faremos a prestação de contas das ações empreendidas por este Conselho no ano de 2024. Sendo assim, considerando que este Conselho se divide em duas câmaras, sendo a primeira a Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental, presidida pela conselheira Ana César, e a Câmara de Políticas Educacionais aplicadas às políticas sociais, presidida pelo conselheiro José Carlos. Neste contexto, concedo a palavra à conselheira Ana César. Perdoe. É um esclarecimento. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. A gente, eu não sei se será num outro momento, mas a gente tem por hábito a aprovação das atas anteriores às sessões. É um rito nosso, né? E aí eu quero perguntar à vice-presidência se é depois. Não, é que nós. Não, pode esclarecer. Ficou combinado que essas duas atas que eu publiquei seriam aprovadas pelos conselheiros do grupo do conselho. Não seriam submetidas aqui hoje por conta do tamanho da sessão, de ser uma plenária que vai ser bastante demorada, porque além da fala do Zé Carlos, da Ana César, ainda teremos 4 pareceres para serem aprovados. Então, foi consenso dos conselheiros presentes, seria postado e aqueles presentes às sessões votariam. Então, eu gostaria de registrar o meu estranhamento ao modus operandi, porque, historicamente, a gente não tem por hábito a aprovação de ata via grupo de WhatsApp ou qualquer outro mecanismo que seja, e sim nas sessões plenárias. Durante esses quase 2 anos que aqui me encontro, isso nunca aconteceu, então está esclarecido pela Secretaria Executiva. Eu gostaria que fosse registrada a minha perplexidade em relação à mudança no rito que foi efetuado a despeito da decisão que fora tomada em dias anteriores. Mas, insisto, gostaria que fosse registrada em ata a minha perplexidade. Será registrado, senhor. Muito obrigado. Obrigado. Continuando, a Ana César, que é da Câmara de Políticas Educacionais aplicadas às políticas sociais, e a Câmara de Políticas Sociais aplicadas às políticas sociais, presidida pelo conselheiro Zé Carlos. Nesse contexto, como eu falei, passo a palavra à conselheira Ana César para que trate as ações coordenadas pela Câmara Presidida. Ana César, a palavra é sua. Boa tarde, senhor vice-presidente. Boa tarde, prezados conselheiros. Boa tarde ao público presente. Boa tarde ao público que nos assiste pelo canal do YouTube. Inicio a minha fala resgatando a responsabilidade deste Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro
enquanto órgão normatizador do Sistema Municipal de Ensino, composto pela Rede Pública Municipal de Ensino, com 1.550 equipamentos que ministram educação infantil e ensino fundamental, perpassando pela educação especial e educação de jovens e adultos, 2.132 creches e pré-escolas privadas ou comunitárias, autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação, que ministram educação infantil, perfazendo um total de 3.682 estabelecimentos de ensino. A responsabilidade deste Conselho é imensa, eu diria tão gigante quanto o sistema de ensino, pois 613.000 alunos, 974, estão matriculados nas 1.550 escolas públicas e 93.018 crianças matriculadas nas 2.132 instituições privadas de educação infantil, segundo o censo realizado em 2022. Resumindo, o Sistema Municipal de Ensino possui 3.682 estabelecimentos de ensino que atendem 706.992 estudantes. Feita a introdução, passo ao objetivo da sessão de hoje, terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024, que é demonstrar de forma resumida as atividades desenvolvidas no decorrer do ano pelas câmaras de educação infantil e ensino fundamental e de políticas educacionais integradas às políticas sociais. Assim sendo, me coube apresentar as atividades executadas sob a responsabilidade da Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental, com a efetiva participação da Câmara de Políticas Educacionais integradas às políticas sociais. Tais atividades estão organizadas nos seguintes eixos: deliberações, pareceres, Lei 14.191, que altera a Lei 9.394, com a proposta do ensino de Libras, interação com o Conselho Estadual de Educação, boletim, inspeção escolar, diretrizes para alcance de resultados positivos e início de debate sobre creches parceiras apresentado pelo Simplo Rio. Assim sendo, passo a tratar das deliberações. Foram aprovadas 3 deliberações por este colegiado no ano de 2024. Deliberação 57, que regulamenta a Lei Federal 14.811, de janeiro de 2024. Deliberação 58, que dispõe sobre a Medalha Carioca de Educação e aprova seu regimento interno. Esta deliberação será abordada pelo presidente da Câmara de Políticas Educacionais integradas às políticas sociais. E deliberação 59, que estabelece normas e procedimentos visando a preservação de arquivos escolares e validação da documentação de alunos concluintes do ensino fundamental na rede pública do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e da outras providências. Então, passemos à deliberação 57. No início de janeiro deste ano, em 12 de janeiro, foi publicada a Lei 14.811 no Diário Oficial da União, que fez com que a Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental iniciasse o ano de 2024, se debruçando sobre tal dispositivo com a finalidade de regulamentá-lo junto ao Sistema Municipal de Ensino. A Lei 14.811 de 2025 tem objetivos diversos. Apresento a emenda da lei em tópicos com a finalidade de destacá-los. Institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares. Prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Altera o Código Penal, estabelecido pela Lei 2.648, de 7 de setembro de 1940. Altera a Lei dos Crimes Hediondos, Lei número 8.072, de julho de 1990. E altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. É possível observar que existem aspectos importantes na atualização do Código Penal, pois é notório que a inserção do bullying e do cyberbullying atualiza a norma datada de 1940, para melhor respaldar aspectos inexistentes na década em que foi aprovada.
A transformação de crimes previstos no ECA, na Lei 8.069 de 90, em crimes hediondos, tais como o sequestro e a indução à automação e exploração de crianças e adolescentes, também são consequências da atualidade, levando-se em consideração os conteúdos impróprios transmitidos pelas redes sociais. A intenção do legislador em tipificar como crimes hediondos aqueles que afetam os direitos da criança e do adolescente foi o de tornar a punição mais severa, impedindo o pagamento de fiança, o perdão de pena ou liberdade provisória. E, além disso, a progressão da pena acontece de forma mais lenta. Resumidamente, podemos dizer que dos 10 artigos da Lei 14.811, 5 deles se dedicam à atualização do Código Penal, à Lei dos Crimes Hediondos e ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. É incontestável que não compete a este Conselho regulamentar as questões ligadas ao Código Penal nem aos crimes hediondos. O mesmo não acontece aos relacionados com o Estatuto da Criança, que são diretamente conectados ao nosso fazer, enquanto órgão normatizador do sistema de ensino mencionado lá no início desta apresentação. Os outros aspectos da lei abordam questões que serão regulamentadas posteriormente, em cooperação com o Estado e a União, que são as medidas de prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes em estabelecimentos educacionais ou similares, públicos ou privados, a política de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente será elaborada no âmbito de conferência nacional a ser organizada e executada pelo órgão federal competente, e o desenvolvimento de protocolos pelo poder público local para estabelecer medidas de proteção para a criança e adolescente contra qualquer forma de violência no âmbito escolar. Não podemos fazer isso sozinho, porque a lei determina que seja feita em conjunto com os órgãos de segurança pública e de saúde. Após estudos e debates, foi elaborada de forma ágil e responsável a deliberação 57 de 2024 e aprovada na sessão plenária de janeiro, que agora destaca um aspecto comum e outros inusitados, impostos às equipes gestoras dos estabelecimentos públicos, privados e comunitários. Observância de lei já conhecida, 13.185 de 2015, 13.431 de 2017 e 14.344 de 2022. O artigo 4º, inciso 2, obriga a equipe gestora. Aí eu já estou me referindo à lei, né, que nós estamos regulamentando. A parte que compete ao excluir daquelas que citei anteriormente, a parte que compete ao nosso Conselho. O artigo 4º, inciso 2, obriga a equipe gestora para manter fichas cadastrais e certidões negativas de antecedentes criminais arquivadas e atualizadas, física ou digitalmente, de todos os gestores, funcionários e representantes legais. E ainda, o parágrafo 1º do artigo 4º, fica a Subsecretaria de Articulação e Integração da Rede ou qualquer outro órgão que venha substituí-la, responsável pelo acompanhamento dos dispositivos ora fixados, podendo, a critério do seu titular, delegar a atribuição às coordenadorias regionais de educação. Também ressalto o teor do artigo 5º. Os estabelecimentos comunitários de educação infantil que possuem parceria formalizada com a Prefeitura do Rio de Janeiro e recebem recursos públicos por meio de celebração de instrumentos jurídicos para atendimento em creches, ficam obrigados a manter certidões de antecedentes criminais arquivadas e atualizadas semestralmente dos representantes legais, equipe gestora e demais funcionários em atendimento ao artigo 59A da Lei 8.069 de 1990. Agora vamos tratar da segunda deliberação, que foi a deliberação 59 de 2024. Ela estabelece normas e procedimentos visando a preservação de arquivos escolares
e validação da documentação de alunos concluintes do ensino fundamental, da rede pública do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e da outras providências. A publicação da listagem em diário oficial das listagens de alunos concluintes do ensino fundamental ocorre desde 2003 com a finalidade de substituir para todos os fins qualquer outra forma de autenticação. No anexo 3 da deliberação 32 de 2019, se encontrava a versão que foi substituída pela deliberação 59 de 2024. Essa deliberação obrigatoriamente teve que ser reformulada porque foi publicado em 2023 uma portaria sub-G número 105 que divulga o plano de classificação e tabela de temporalidade documental da Secretaria Municipal de Educação, respaldado em legislação federal e municipal sobre gestão de documentos. São elas: Lei Federal 8.159 de 1991 dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências. O Decreto Rio 22.615 de 2003 regulamenta a Lei 3.304 de 2002, que dispõe sobre a Política Municipal de Arquivos Públicos e Privados. O Decreto 48.729 de 2021 dispõe sobre a avaliação e destinação de documentos produzidos e acumulados pela Administração Pública Municipal e dá outras providências. Decreto 48.973 de 2021 cria o Programa de Gestão de Documentos da cidade do Rio de Janeiro, que se chama o PGD Carioca e dá outras providências. É importante destacar aqui que, na verdade, essa portaria se respalda numa legislação federal que manda, que exige proteção de documentos da administração pública. Esta foi a principal razão de termos que alterar a deliberação. A legislação anterior não fazia qualquer alusão a essa questão de preservação de arquivos escolares, né? E isso realmente é um direito do aluno. Então, esse plano de classificação e tabela de temporalidade documental da Secretaria Municipal de Educação, no qual consta a obrigatoriedade de guarda permanente dos arquivos referentes à vida acadêmica dos alunos nas unidades escolares em que estudarem. Esta foi a principal razão da atualização do anexo 3 da deliberação CNE, posto que o artigo 12 do decreto 22.615 de 2015 assim dispõe. Isso aqui está nesta lei, neste decreto, tá? No âmbito federal. A gestão de documentos abrange todas as atividades inerentes ao ciclo de existência dos documentos, desde a sua produção até a sua eliminação ou recolhimento para o arquivo permanente daqueles documentos de valor informativo, probatório, histórico e artístico. A documentação acadêmica de alunos e ex-alunos integra o valor probatório. Diante desse importantíssimo dispositivo, compete ao Conselho Municipal de Educação assegurar o direito de acesso aos seus documentos escolares a qualquer tempo que desejarem. A qualquer tempo. Isso é importante. Nesse sentido, este colegiado introduziu na deliberação 59 artigos inovadores que tratam da guarda permanente da documentação de ex-alunos concluintes do ensino fundamental. São eles: artigo 5º. Os documentos identificados em razão de seus valores primário ou secundário terão guarda temporária ou permanente, observados os seguintes critérios. Documentos de guarda temporária são aqueles que, fim do prazo de guarda, por prescrição ou precaução, são eliminados sem prejuízo para a administração que o gerou ou a comprovação de qualquer direito. Documentos de guarda permanente são aqueles que, fim do prazo previsto no inciso 1º deste artigo, em razão de seus conteúdos informacionais, que são comprobatórios
de ações e direitos, estando sob a forma de qualquer suporte físico, seja textual ou especial ou eletrônico, fiquem preservados com vista à pesquisa e à memória institucional. Artigo 6º. A pasta do aluno, relação nominal unificada, LNU, e a lista de alunos concluintes, produzidos e acondicionados nas unidades escolares da SME, que ministram o 9º ano do ensino fundamental, integram o arquivo corrente e de guarda permanente, segundo a tabela de temporalidade. Os arquivos correntes mencionados no caput permanecem sob a guarda de cada unidade escolar até a sua extinção. E caso esta sofra algum sinistro, deve ser transferido para a correspondente Coordenadoria Regional de Educação ou unidade administrativa que venha substituí-lo. Os documentos de que trata o caput devem ser organizados de forma digital, com cópia de segurança dos seus dados em dispositivos de armazenamento ou sistema de modo que possam ser restaurados se necessário. Recomenda-se que os arquivos correntes, referentes aos anos letivos anteriores, a partir da publicação desta deliberação, sejam digitalizados de modo que fiquem preservados em segurança. Para concluir o texto, o eixo sobre deliberações a seguir, lerei o artigo 7º, que consiste em uma importante inovação na deliberação que trata de documentação de alunos concluintes do ensino fundamental. E aqui se trata de um texto extraído do artigo 25 da Lei Federal 8.159, de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política de arquivos públicos e privados. Aí aqui veio o inusitado. Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social. Então, agora vamos passar aos pareceres aprovados, que nós tivemos um parecer considerando extinto um processo de regularidade do Jardim Escola Lua de Cristal, um parecer que recepciona um recurso impetrado pela Escola Suíço-Brasileira em relação à formação de uma coordenadora, um parecer que encerra as atividades da Escola Luz do Sol, escola que de fato já estava encerrada, passou a ser encerrada de julho, de direito, outra do Centro Educacional Henrique Santos, outro do CEPLAF, que é a Sociedade Educacional Professora Neide Alexandre Franklin, também encerrada de julho, um parecer aprovando o parecer da Comissão Especial da Medalha Carioca, e os mais recentes, que concede prazo de 30 dias para a Associação de Educação São Vicente de Paulo, mantenedora da Escola Rural São Vicente de Paulo, sanar irregularidades. Um outro também concedendo um prazo excepcional e improrrogável de 10 dias à Associação Educativa, Recreativa, Cultural Pedro II para indicar e cadastrar um profissional especializado, em conformidade com a deliberação. E um prazo também de 30 dias ao Conselho Marker, mantenedor do Conselho Marker Educal para sanar irregularidades. Este é uma questão da piscina sem autorização. E voltamos ao encerramento de júri, tem o CUF, que será ainda votado hoje. Aliás, vou pular esse que nós vamos votar depois, né? Bom, agora passemos ao estudo da regulamentação da Lei 14.191 de 2021. Ela altera a Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996. Ela introduz 2 artigos nos quais eu, não para ficar mais ágil, vou ler o importante que tem no artigo 60. Introduz a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua e em português escrito. Como primeira língua, Libras, e em português
a linguagem escrita, como segunda língua. Essas instituições poderão funcionar em escolas bilíngues de surdos, em classes bilíngues de surdos, em escolas comuns ou polos de educação bilíngue de surdos e para todos os tipos de deficiência. Haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue. E o que fala no artigo 60b é também assim, bem complexo, para mais adiante vocês perceberem como é difícil regulamentar essa lei, porque ela estabelece que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos cegos com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, materiais didáticos e, aí é que surge uma outra grande questão, professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. Tá? E ainda tem algo bem específico, que nós até aqui no Conselho não discutimos muito isso, que é o parágrafo único do artigo 60b, que diz o seguinte: nos processos de contratação e avaliação periódica dos professores a que se refere o caput deste artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Em 2021, quando esta lei foi publicada, este Conselho já se dedicava a essas questões dessa lei. Mas aí surgiu a pandemia e aí ficamos envolvidos no Conselho com as questões da pandemia. A partir de 2023, voltamos, né, a esse estudo. E estamos percebendo, assim, cada vez que a gente estuda, se percebe mais complexidade em relação à regulamentação dessa lei. Primeira questão, tivemos que fazer um levantamento de informações necessárias sobre crianças surdas. Número de crianças matriculadas por faixa etária em cada uma das unidades, número de professores com formação em Libras, com a respectiva dotação, professores existentes que não fizeram concurso para lecionar Libras, estão aptos para ministrar essas aulas nessa linguagem. Se a própria lei está dizendo que tem que ter o ensino superior e a especialização, não sabemos se essa formação que os nossos fizeram o curso de formação em Libras para outro cargo, se poderá ser transferido para outro cargo. Verificação do aspecto legal em relação a esses professores. O que ela diz, a lei diz que Libras como primeira língua para os alunos, para os surdos, e o português escrito como segunda língua também para os surdos. Quer dizer, tem que inverter todo um processo já existente e preparar os professores para isso. A LDB anterior já tratava de língua portuguesa, inglesa, espanhola, francesa. Neste sentido, alocar professores concursados para lecionar Libras na educação infantil e no ensino fundamental seria disfunção? Seria desvio de função? Como proceder? Outra informação fundamental, contida no artigo 60b da lei, é a necessidade de professores bilíngues com formação e especialização adequada de nível superior. Atualmente, a sociedade dispõe de tais profissionais, segundo um palestrante que esteve conosco, no Brasil existem 2. No Brasil. Sem dúvida alguma, há necessidade de criação deste cargo, não é? Tem que haver a criação desse cargo. E do número de vagas, tá certo? E aí surge uma outra questão, quanto ao número de vagas, porque a lei diz que o pai, a família, deve decidir se quer esse aluno aprendendo Libras como primeira língua ou obriga, né, que determina que essa opção tem que ser dos pais. Como que o poder público pode fazer um planejamento que depende da vontade dos pais, para, inclusive, contratar e abrir vaga de cargos de professor.
Logo nós percebemos que havia necessidade de aprofundar os nossos conhecimentos. E aí nós pedimos uma manifestação do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, primeira escola de surdos fundada por Dom Pedro II em 1857. Ligada ao Ministério da Educação, esta instituição é de alta relevância para a comunidade surda e desenvolve atividades em diferentes áreas. Este instituto consiste na maior referência no Brasil quanto ao ensino, aprendizado e divulgação de livros. Mas assim, todos juntos, sem pensar em aluno incluído. Todos juntos lá numa única turma. O INES indicou a professora Ana Cristina, que também atua no LPH, para representá-lo, e na ocasião detalhou como se dá essa alfabetização em Libras para a comunidade surda sem alunos incluídos. Quer dizer, a experiência que o INES tem não é com alunos incluídos. Aí depois pedimos, o quarto item foi a manifestação do Instituto Helena Antipoff, contando com a participação da diretora, a professora Bruna Neves, e da professora Ana Cristina Mello, que apresentaram detalhadamente o trabalho desenvolvido na alfabetização de crianças surdas incluídas. A experiência que nós temos é de incluídas, aquelas que aprendem o português, né, para depois aprender Libras. Tivemos também aqui, como quinta opção, a manifestação do professor Fabiano Guimarães, que é professor de Libras, intérprete de Libras, graduado em Letras, Português e Espanhol, especialista em análise do discurso, mestre em educação, coordenador dos cursos de Libras e de tradução e professor efetivo da IFRJ. Inicialmente, a explanação do professor examinou e descreveu política linguística. A seguir, discorreu sobre elementos constituintes da política linguística e também das perspectivas da política linguística. Ele mesmo não poderia... Não, ele mesmo. Ele mesmo não poderia... Com esses títulos todos eu poderia dar aula. Com esses títulos todos. Bom, há ainda outros aspectos relevantes que não foram abordados. Dentre eles, o que vem a ser o número 6. Levantamento de custos para a implantação da alfabetização em Libras por escola e, obviamente, o custo total. Diante do exposto, todos podem perceber que ainda pairam muitas indagações. Como e quando implantar a alfabetização em Libras? De acordo com a lei, em escolas bilíngues de surdos, a lei está falando em escola bilíngue de surdos. Em classes bilíngues de surdos, não tem aluno incluído. Ou em polos de educação bilíngue de surdos. A lei segrega o tempo todo eles juntinhos, né? Coloca todos eles juntinhos. Criação de cargo de professor de Libras, a realização de concurso para professores é necessária para a alfabetização em Libras. Aí eu até cito sempre uma sacada do conselheiro Luiz Otávio, que ele adicionou que esta lei está em desacordo com a lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão. LBI de 2015. Perfeito. Porque a LBI, e detalhe, estes artigos estão na LDB. Exato. Esses artigos foram introduzidos, é uma lei que introduziu esses artigos na LDB. Então vejam como e na mesma LDB tem um artigo lá dizendo que a alfabetização se dá em português e entra esse 60 dizendo que a primeira língua. Então, na mesma lei se colocou essa questão. Então, a lei brasileira de inclusão está em desacordo com essa lei. Como é que fica? Né? Qual que nós vamos seguir? A lei da inclusão ou esta lei? Pior que não é esta lei. Esta lei introduz um artigo na LDB e é um pouco mais complicado porque passa a ser a lei nacional. Né? O grande desafio está posto. Este Conselho Municipal de Educação tem clareza de sua responsabilidade para regulamentar a Lei 14.191 e o exposto até o momento evidencia a complexidade do trabalho desenvolvido até então, trazendo a certeza que deve continuar sob análise e estudos
cada vez mais aprofundado, para termos convicção de que todas as etapas foram vencidas, com vista à regulamentação responsável da Lei 14.191 de 2021. E já estamos indo para o quarto eixo, que é a interação com o Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação, em 2020, publicou uma deliberação 388, fixando normas para autorização de funcionamento e encerramento de instituições, e nós discordamos de alguns aspectos desta deliberação do Conselho Estadual. Um aspecto foi o que ele colocou, que a educação infantil das escolas internacionais ficam vinculadas ao sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. E, em outro artigo, eles colocam que as instituições autorizadas para ministrar exclusivamente educação infantil no primeiro ano do ensino fundamental ficam vinculadas ao sistema municipal de ensino. Se tem uma escola de educação infantil, uma creche, com o primeiro ano, eles passaram a dizer que esse primeiro ano pertence ao sistema municipal de ensino. Mais adiante eu vou dizer o porquê. E o parágrafo 3º ainda faz assim uma outra questão. Todas as escolas, a educação infantil e todas as escolas internacionais também passam para o sistema estadual de ensino. Tudo que é internacional passa para o Estado. E o primeiro ano comum fica no município. Bom, estes 3 parágrafos causam espécie porque contrariam frontalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No inciso 3º do artigo 17, diz que o ensino fundamental de escolas da iniciativa privada integra o sistema de ensino dos estados. E o inciso 2 do artigo 18 da LDB diz que a educação infantil ministrada nas instituições privadas integra o sistema de ensino municipal. O último aspecto que nos surpreende é o artigo 19, e esse, então, é de esclarecer. Ele estabelece que as instituições de ensino com autorização exclusiva para a educação infantil ficam automaticamente autorizadas à oferta do primeiro ano do ensino fundamental, nos termos de uma lei estadual 5.039 de 2007. Este artigo expressa claramente a autorização automática, que significa sem vistoria prévia, sem qualquer ato autorizativo e, o que é muito pior, prejudicando a validade da vida escolar de alunos do primeiro ano do ensino fundamental cursado nessas instituições. Melhor dizendo, as unidades escolares privadas de educação infantil estão autorizadas a ministrar o primeiro ano do ensino fundamental sem qualquer avaliação das circunstâncias, sem referência sobre formação de professores habilitados, sem referência ao espaço físico ocupado, se adequado ou não, e sem dispor de secretário profissional indispensável para a emissão de história escolar, posto que ele não integra as equipes das instituições autorizadas a ministrar a educação infantil. Diante de tais acontecimentos, no início da interação com o Conselho, efetivou-se em 2023, no espaço lá do Conselho, quando nós apresentamos todas essas questões, e após a exposição, esse encontro, eu estive presente, a secretária executiva, o vice-presidente, conversamos com o professor Ricardo Tonassi, lá no Conselho Estadual, e depois nós o trouxemos aqui em março, na sessão 19 de março, e fizemos essa exposição diante de todos os conselheiros, e ele nos propôs, nos disse que um município já apresentou esse questionamento também ao Conselho Estadual e propôs que nós fizéssemos esse questionamento à Comissão de Legislação e Normas do Conselho Estadual. Assim foi feito, mas até o presente momento não temos resposta. Bom, por último, quase que terminando, temos o boletim escolar. O boletim Inspeção Escolar, Diretrizes para Alcance de Resultados.
A Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental tem observado algumas fragilidades por parte da inspeção escolar encontradas durante vistorias em relação à utilização da legislação aplicável nas situações práticas, aos registros efetuados em termos de visitas, relatórios, termos de atendimento, bem como as atribuições pertinentes ao cargo de professor, evidenciando a necessidade de formação continuada. E aí nós, de forma instituímos, então, fazer um apanhado dessas dúvidas, dessas questões que vinham sendo apresentadas e com equívocos, e elaboramos as diretrizes para alcance de resultados positivos, que é um boletim com a intenção de qualificar as equipes do nível central e intermediário. Esses boletins, sendo sucessivos mensalmente, chegará um momento que eles poderão constituir um manual. Se cada vez nós vamos fazendo, tirando as dúvidas e fazendo um boletim, depois isso pode se transformar num manual para a inspeção escolar. E, por fim, nós temos o debate, tivemos o início de debate sobre creches parceiras apresentado pelo Silvio Boninho. Ele solicitou um debate do tema, com base no decreto 16.697, de 98, para que o Conselho, em conformidade com o artigo 1º, inciso 1º desse decreto, acompanhe a política educacional do município e opine segundo o inciso 8 sobre a concessão ou cancelamento de subvenções e auxílio a entidades educacionais localizadas no município do Rio de Janeiro. Foi apresentado um documento denso, contendo indagações sobre o cumprimento pelas creches parceiras de aspectos importantes da deliberação 56. Por enquanto, dedicamos duas sessões para a ciência do documento e daremos continuidade ao debate no ano de 2025. Agradeço a atenção a mim dedicada e concluo por aqui a incumbência de resumir as atividades realizadas sob a responsabilidade da Câmara de Educação Infantil e Ensino Fundamental e o respectivo aval da Câmara de Políticas Educacionais Integradas das Políticas Públicas neste Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro, no ano de 2024. Desejo aos companheiros deste colegiado, ao público presente e aos que nos assistem pelo canal do YouTube, um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de mudanças políticas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado, conselheira da César, pela belíssima explanação de tudo que nós fizemos durante a discussão. Foi pouca coisa, né? Não é verdade. Pouca metade aí vai vir nos recados. Bem esclarecido, né? Bem esclarecido tudo. E às vezes a gente não tem noção da nossa importância da uma vez por semana discutindo. E não teve, quero destacar, que não teve nenhuma deliberação, nada que foi aprovado, porque foi amplamente discutido, se chegou a sempre um consenso, né? E aí eu fico muito feliz de estar ser vice-presidente desse conselho, que aí tem a liberdade, né, de falar com muita propriedade, com liberdade de expressão, porque estamos, graças a Deus, na democracia e tomara que continue assim por muito tempo. Passar a palavra para o conselheiro Zé Carlos, que é o presidente da outra Câmara. Zé Carlos, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras desse seleto Conselho Municipal de Educação. Minha saudação fraterna a todos, respeitosa, e passo agora um relatório apresentando um balanço das ações essenciais, eu chamei assim, da Câmara de Políticas Públicas deste Conselho, durante este ano de 2024. No ano de 2024, este Conselho Municipal de Educação realizou até esta data 46 sessões. Da 1.140ª, que foi a primeira do ano, no dia 16 de janeiro, a hoje. A 1.140ª
85ª sessão. Foram 46 sessões. Dentro desse total de sessões, as duas câmaras, a de políticas educacionais aplicadas às políticas sociais e a de educação infantil e ensino fundamental, se reuniram separadamente por 9 sessões. Eu comparei com o ano anterior, foram só 3. Eu mesmo entrando em setembro, peguei de setembro para frente, foram apenas 3 sessões em separado. Esse ano tivemos 9 sessões. No caso da Câmara de Políticas Públicas, por mais um ano, discutiu-se temáticas relevantes para o Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, submetendo as propostas, temáticas, demandas ou pedidos de esclarecimentos à aprovação do Pleno, e algumas dessas temáticas visaram atender demandas ou pedidos de esclarecimentos da Câmara e do Conselho, à Secretaria Municipal de Educação e demais órgãos da Administração Pública Municipal. Entre essas demandas, citamos a demanda de uma apresentação da educação de jovens e adultos e as ações intersetoriais, que favoreçam o direito à educação de jovens, adultos e idosos na rede pública municipal de ensino, né? Que seguiu um roteiro proposto para a apresentação da gerência, roteiro esse elaborado pela Câmara, com perguntas, com questões, que depois foram submetidas ao Pleno e foram também aperfeiçoadas na sua elaboração. Também uma outra demanda que foi colocada foi a de esclarecimentos e apresentação de resultados por parte da SME acerca do projeto Caminhando. Essa foi uma demanda também apresentada por nós, a Secretaria. Em meio a essas propostas sugeridas pela Câmara e acolhidas pelo Pleno do Conselho, recebemos por parte da vice-presidência deste Conselho 2 demandas em caráter de urgência. A primeira dizia respeito à discussão prévia à aprovação da deliberação que marcou a adesão da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro ao Programa do Governo Federal de Educação Integral. E a segunda foi sobre a apresentação da política de resultados da SME, que foi uma demanda colocada à Subsecretaria de Ensino, para trazer aqui um balanço dos resultados da SME nesse ano. Em atenção a essas 2 demandas, primeiramente recebemos nesta casa o professor Diego Leonardo, gerente da Educação de Jovens e Adultos da SME. Essa reunião foi no dia 6/8, na plenária pública do mês de agosto. Ele trouxe dados, informações, respostas às demandas apresentadas no roteiro, mostrando os números atuais da modalidade, as iniciativas em curso para superar os desafios da EJA no pós-pandemia, numa apresentação que foi muito bem avaliada pelo Pleno deste Conselho. Também o subsecretário de Ensino, Adriano Gílio, abordou os resultados do IDEB e apresentou os resultados, ainda que parciais, do projeto Caminhando. Sobre este referido projeto Caminhando, o subsecretário informou que foi elaborado com base nos resultados do último Conselho de Classe de 2023 e que foram identificadas diversas inconsistências que resultavam em reprovação. Sendo assim, a Subsecretaria de Ensino, a SUBE, identificou no universo de 2.200 alunos, 467 que poderiam ter sido reprovados em razão das inconsistências do processo de avaliação. Ao final do processo, resultante de diversas estratégias, dentre as quais o estudo orientado, a figura do professor tutor e da ocorrência de ciclos de avaliação, apenas 75 alunos dos 467 foram efetivamente reprovados. Enfatiza-se que o projeto
teve a intenção de demonstrar que inconsistências no processo de avaliação podem levar à reprovação, abandono e isolamento social dos estudantes. Aproveitando a oportunidade, a Subsecretaria de Ensino, na pessoa da assessora Juliana, com apoio de material específico, apresentou também os resultados finais do IDEB, destacando resultados obtidos, além de compará-los com os resultados anteriores. A mencionada assessora inicia sua fala esclarecendo que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é calculado com base na nota padronizada das provas do SAEB e do indicador de rendimento, taxa de aprovação. Dentre outros dados importantes, destacou Juliana, o maior IDEB da história do Rio, foi obtido esse ano. O IDEB do Brasil e das capitais aumentou, mas o Rio aumentou mais. O destaque para o crescimento da nota da prova do IDEB dos anos iniciais, sendo a rede que mais cresceu entre capitais. Nos anos iniciais, a rede pública passou do 14º lugar na classificação geral dos municípios para o 8º lugar. Nos anos finais, entre as capitais. E nos anos finais, do 11º para o 5º lugar. Com apoio de gráficos, apresentou aos conselheiros diversas informações em que o resultado do município do Rio de Janeiro sofre comparativos com os demais entes federados. O subsecretário Adriano destacou que o alinhamento das diversas ações no âmbito da SME culminou com os excelentes resultados do IDEB, dentre os quais o monitoramento permanente do processo educacional. Acrescentou que as ações de formação oferecidas pela Escola de Formação Paulo Freire, a avaliação sistemática de todas as etapas do processo pedagógico, a avaliação somativa, Prova Rio, e as ações desenvolvidas pelos agentes de resultados de aprendizagem foram determinantes para a obtenção dos resultados do IDEB. Agora passo a falar sobre as atividades formativas realizadas ao longo desse ano. Desculpa, você pode ler de novo essa última parte? Sim, vamos lá. Com apoio de gráficos, a Juliana apresentou aos conselheiros diversas informações em que os resultados do município do Rio sofrem comparativos com os demais entes federados. O subsecretário Adriano destacou que o alinhamento de diversas ações no âmbito da SME culminaram com os excelentes resultados do IDEB, dentre as quais o monitoramento permanente do processo educacional. Acrescentou que as ações de formação oferecidas pela Escola de Formação Paulo Freire, a avaliação sistemática de todas as etapas do processo pedagógico, a avaliação somativa, Prova Rio, e as ações desenvolvidas pelos agentes de resultados da aprendizagem foram determinantes para a obtenção dos resultados do IDEB. Ok? Pois não. Ao longo do ano, foram 5 atividades formativas realizadas pelos conselheiros. A primeira atividade formativa foi realizada no dia 20/2, intitulada pelo próprio convidado, Leandro Esquerdo, da Coordenadoria de Contratos da Subsecretaria de Gestão da Secretaria Municipal de Educação, intitulado Conhecendo os Atos Normativos e Compreendendo seus Efeitos no Sistema Municipal de Ensino, quando o convidado desenvolveu uma apresentação /aula sobre o que são os atos administrativos definidos como aqueles praticados no exercício da função administrativa, no exercício do direito público, ensejando a manifestação da vontade do Estado.
Segundo o convidado, os atos administrativos se distinguem em 5 espécies: atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Dentre os 5 atos administrativos, foram estudados com maior profundidade os atos normativos que contêm um comando geral do Executivo, visando a correta aplicação da lei. São eles: resoluções, regulamentos, regimentos, decretos e deliberações. A respeito da segunda atividade formativa, realizada na plenária pública do mês de abril, precisamente no dia 30/4, foi analisado o papel dos conselhos de educação, tarefa colocada a cargo do convidado professor João Molevade, ex-membro do Conselho Nacional de Educação, que discorreu sobre a temática, tendo em vista a experiência, os estudos acadêmicos e pesquisas sobre a atuação dos conselhos municipais de educação no contexto nacional, destacando a importância de estarem atentos à realidade do contexto em que estejam inseridos. No decorrer de sua fala, fez constante menção à realidade deste Conselho Municipal de Educação, ancorado na legislação que regula sua atuação. A respeito da terceira atividade formativa, cabe ressaltar que, mesmo não planejada por este Conselho, em razão da urgência da discussão da matéria, que envolveu a adesão do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro ao Programa Federal de Educação Integral, a necessidade da elaboração de uma resolução que incorporasse os diversos modelos existentes na rede municipal de ginásios educacionais ao modelo de educação integral em tempo integral, levou a que este Conselho demandasse a presença da professora Elizabeth Lima Gil Vieira, gerente de Educação Integral da Subsecretaria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio, a fim de esclarecer os conselheiros sobre a adesão ao programa Escola em Tempo Integral de iniciativa do Governo Federal, instituído pela Lei Federal 14.640, de 31 de julho de 2023, que visa fomentar a criação de matrículas em tempo integral na perspectiva da educação integral. Acompanhada da professora Joseci Brilhantino, coordenadora de Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação, a professora Elizabeth de Lima Gil Vieira apresentou a este Conselho a Política de Educação Integral em Tempo Integral da SME do Rio, ação antecedida pelo envio de um documento apresentando esclarecimentos sobre a política de fomento à criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica na perspectiva da educação integral. Cabe ressaltar que o referido programa busca o cumprimento da meta 6 dos planos nacional e municipal de educação vigentes. Com a palavra, a professora Beth Gil destacou que o compromisso com a ampliação da jornada escolar pode ser efetivado em outros espaços, não estando restrita à sala de aula. Acrescentou que a SME entende o horário integral como sendo uma iniciativa que ofereça atividades atrativas, dinâmicas e prazerosas, acrescentando que a Prefeitura do Rio vem implementando uma proposta que se alinha ao pacto proposto pelo governo federal. Reportando-se ao currículo, destacou a articulação necessária dos componentes, preservando-se o núcleo comum dos componentes disciplinares, preservando-se o núcleo comum e articulando com as atividades diversificadas. Sobre as atividades diversificadas, ela enfatizou as disciplinas eletivas, selecionadas com base no interesse dos alunos e características do território. Indagadas se todas as unidades escolares
passariam a funcionar nesse modelo ou se algumas permaneceriam funcionando em turno parcial. As convidadas esclareceram que a organização obedeceria à lógica do território, sendo asseguradas as unidades de tempo integral, o núcleo comum, as atividades complementares e o reforço escolar. Enfatizaram que a educação integral pressupõe a qualidade do horário estendido e acrescentaram também que a formação dos docentes representa fator relevante desse processo. Finalizaram destacando que o tempo integral pressupõe parcerias com instituições públicas e privadas presentes no território. A quarta atividade formativa, realizada em 24/9, plenária pública do mês de setembro, foi ministrada pelo professor Heleno Araújo, nomeado recentemente Conselheiro Nacional de Educação, para atuar na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Além de ser coordenador do Fórum Nacional de Educação e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Tratou do tema Perspectivas para a Valorização da Carreira Docente no Futuro Plano Nacional de Educação, quando o convidado discorreu sobre diversas questões que desafiam a educação brasileira do tempo presente, tendo em vista a valorização da carreira docente. Sobre esta questão, o professor Heleno discorreu sobre desafios tais como o estímulo à formação de profissionais de educação em face de fatores tais como as contratações temporárias, a precarização da carreira docente, a não realização de concursos públicos, a falta de estruturação de planos de carreira e a valorização da busca por formação e da própria formação, além de outras mazelas que, na atualidade, vêm desestimulando os jovens a se interessarem pela carreira docente. Em face dos fatores apontados, o convidado adiantou que no PL 2614 de 2024, em tramitação no Congresso Nacional, há várias metas e estratégias procurando reverter esta tendência preocupante de esvaziamento do magistério no Brasil. Por fim, a quinta atividade formativa retomou o papel dos conselhos e o perfil dos conselheiros, tendo sido ministrada pelo professor Rafael Bastos, no dia 26/11, na plenária pública do mês de novembro. No geral, cabe esclarecer que todas as atividades formativas realizadas ao longo do ano seguiram uma pauta elaborada pelos conselheiros, seja de uma Câmara, seja de outra. Seguiram, depois aprovadas pelo pleno deste Conselho. Desta forma, foi possível não só envolver todo o corpo de conselheiros na proposta e na abordagem dos temas pelos convidados, como também, e sobretudo, avaliar as formações, oportunidade em que o Conselho Municipal de Educação do Rio pôde realizar internamente uma revisão crítica de cada atividade avaliativa, estimando se os objetivos pretendidos foram alcançados, com o devido registro em ata de todas as avaliações, sempre na sessão seguinte às apresentações. Esta Câmara também esteve à frente de várias atividades relativas à premiação da Medalha de Educação, Medalha Carioca de Educação, honraria deste Conselho, concedida anualmente aos professores que se destacaram. Neste ano de 2024, a premiação passou por uma grande reformulação na forma de inscrição, avaliação e escolha dos premiados, tendo ficado a cargo desta Câmara discutir internamente as mudanças a serem implementadas na deliberação para tratar de como seria organizado o processo que culminou com a premiação. Entre as mudanças significativas, podemos citar o processo de indicação dos candidatos,
que envolveu as 11 coordenadorias regionais de educação, incumbidas de indicar cada qual 3 candidaturas, perfazendo desta forma 33 indicações submetidas a 4 subcomissões compostas por conselheiros deste conselho, deste conselho. Estas, por sua vez, essas subcomissões selecionaram 4 indicações encaminhadas para uma comissão especial, que ficaria encarregada de decidir quem seriam os agraciados, podendo participar da disputa ao prêmio todo e qualquer profissional de educação detentor de cargo de professor no exercício da docência, ou diretor, diretora, diretora adjunta, coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, apoio à direção, professores e professoras orientadores do PEJ. Para fazer a seleção de 3 candidatos que receberam a medalha carioca de educação nesse ano, os conselheiros se dividiram, como já foi dito, em 4 subcomissões que tiveram que escolher uma candidatura que veio a ser examinada pela comissão especial, criada com a finalidade de definir os 3 finalistas dentre os 4 selecionados pelas subcomissões, que receberiam a insígnia criada pelo Conselho Municipal de Educação. A comissão especial foi constituída por 2 conselheiros, Maria de Lourdes Albuquerque Tavares e Fidelina Rocha, além da professora Rita Ribes, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e do professor Tiago Ranieri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a coordenação do vice-presidente do Conselho, professor Wilman Costa. Os profissionais indicados à medalha carioca de educação foram, pela primeira CRE, Ana Lúcia Alcântara Almeida, Luiz Gustavo Taipina Matos Queiroz, Maria Helena Dias Amoedo. Da segunda CRE, Neuza Maria Rodrigues, Joana Posidônio Rosa Laranjeira, Lúcia Teixeira Lopes. Terceira CRE, Vera Marques Palmeiro, Luciano Gomes Oliveira e Sandra Costa Rodrigues Fernandes. Quarta CRE, Elisandra da Silva Muniz, Tamara Alcolfarado, Viana Pinheiro e Marco Antônio do Nascimento. Quinta CRE, Carolina Suíço das Chagas Ferreira, Camila Cristina Carvalho Silva e Simone Coimbra Buim Silva. Da sexta CRE, Aurelian Tenório Alves Vieira, Rafael Gouveia de Oliveira e Eduardo de Oliveira Inocêncio. Sétima CRE, Ricardo Matos de Souza, Beatriz Teles Fernandes e Luiz Fernando Bastos. Oitava CRE, Simone da Rocha de Souza, Vilma Maria de Lima Xavier e Marlene Machado de Sá. Nona CRE, Ademir Justiniano de Menezes, Anne Elizabeth Dantas de Souza e Luci da Silva Gomes. Décima CRE, Rafael de Souza, Aline Carvalho de Oliveira Figueiredo e Virley Barbosa. 11ª CRE, Alexandre Rodrigues de Souza, Maria da Conceição Borges Costa e Ângela Calmon Gomes de Oliveira. Desta relação de profissionais indicados, foram agraciados com insígnia Carolina Suíço das Chagas Ferreira, Simone Coimbra Buim Silva, ambas da 5ª CRE, e Ricardo Matoso de Souza, da 7ª CRE. Além dos 3 profissionais mencionados, também recebeu a premiação outro profissional, desta feita indicado e selecionado pelos conselheiros municipais de educação para ser agraciado com a medalha carioca de educação, personalidade educacional. O escolhido foi o professor Davidson de Matos, da 10ª CRE. A solenidade de entrega das insígnias foi realizada no auditório da Escola Naval, localizada no bairro do Castelo, onde estiveram presentes, além dos conselheiros, subsecretários de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, coordenadores regionais, profissionais indicados para concorrer à medalha e seus convidados, além de representantes de várias instituições. Muito embora tenham sido avaliados alguns pontos a serem aperfeiçoados na festa
de entrega da medalha, pode-se dizer que o resultado final deste trabalho, no seu conjunto, merece destaque, sobretudo pela maior divulgação do papel e do trabalho realizado por este Conselho Municipal de Educação. Para finalizar esta prestação de contas do trabalho da Câmara de Políticas Públicas, cabe ressaltar que a comunidade educativa carioca, cabe ressaltar à comunidade educativa carioca, que mesmo envidando esforços para dar consecução ao planejamento de atividades, ainda assim não foi possível dar conta de todas as tarefas elencadas para este ano, razão pela qual concluímos 2024 com algumas demandas ainda em processo de discussão e em busca de adequações em face de diversas indagações em exame. Para citar algumas dessas demandas por esta Câmara, destacamos a relevante discussão sobre a saúde dos profissionais de educação da Rede Pública Municipal de Ensino, o importante debate sobre a valorização das disciplinas de educação física e linguagens artísticas na Rede Pública Municipal de Ensino. E, por fim, mas não menos importante, o retorno da gerência de EJA da SME, desta vez para apresentar um balanço a respeito do andamento, do cumprimento dos 15 itens previstos pelo Pacto Nacional pela superação do analfabetismo e qualificação da educação de jovens e adultos, lançado pelo governo federal em junho de 2024, ao qual o Rio de Janeiro aderiu, bem como a discussão sobre a educação profissional desenvolvida no âmbito da educação de jovens e adultos, entre outras ações estratégicas voltadas para o campo da EJA. Tais pautas deverão figurar no planejamento do primeiro quadrimestre de 2025, dando continuidade ao trabalho que certamente ainda será demandado, como de hábito, sempre por pautas em caráter de urgência que se colocam sobre a agenda da educação carioca, tendo em vista a necessidade permanente deste Conselho de atuar em ações normativas que possibilitam andarmos em consonância com o Pacto Federativo naquilo que se refere às matérias educativas. Lembrando que, segundo o MEC, em dezembro de 2025, teremos um Plano Nacional de Educação, um novo plano vigente. Tais aspectos destacados mostram como o trabalho de um Conselho Municipal de Educação procura dar conta de uma territorialidade como a da cidade do Rio de Janeiro, sendo um trabalho que nunca se esgota, bem como os desafios enfrentados também, nunca se esgotam. Feitas essas considerações, e nada mais tendo a tratar, eu, professor José Carlos Lima de Souza, conselheiro representante da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atual presidente da Câmara de Políticas Educacionais aplicadas às políticas sociais do Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro, encerro a presente ata de atividades, saudando respeitosamente este seleto corpo de conselheiros, parabenizando o Conselho Municipal de Educação pelo trabalho realizado durante este ano e desejando um 2025 de muito êxito na continuidade deste trabalho. Muito obrigado, conselheiro José Carlos, entrevista, relato aí, não se esquecer nada. Aproveito a oportunidade para destacar a diversidade e a complexidade que temos tratado nesta casa, ressaltando que alguns se estenderão, como foi falado na pergunta do presidente, no ano de 2025, em razão da diversidade que reveste. A seguir, examinaremos pareceres cuja relatoria houve as conselheiras Maria de Lourdes, Marisa Moreira e Ana César. Com a finalidade da atividade dessa sessão, e considerando que os pareceres serão publicados no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, solicito às relatoras que apresentem a síntese de seus pareceres,
A secretária deste conselho orientará as falas das conselheiras relatoras. Por Conceição. A senhora Marisa Moreira, número 1. Parecer SME número 13, 2024. Encerra de júri as atividades do Jardim Escola Ursinho Puff, mantido pelo Centro Educacional Costa Mendes Limitada. História. O Jardim Escola Ursinho Puff, mantido pelo Centro Educacional Costa Mendes Limitada, CNPJ número 063-0390/1000-94, localizado na rua Dona Maria Enfermeira, número 54, bairro de Vicente de Carvalho, tendo como representantes legais Cláudia Garcia Costa e Celeste Garcia Pereira, obteve autorização para funcionar, ministrando educação infantil nas modalidades de creche e pré-escola, por intermédio da portaria E-DGED-DRE 3852/2004, na forma da legislação vigente à época. Voto da relatora. Observa-se, no histórico deste parecer, que a equipe de inspeção da E-Quinta CRE, que atua junto às instituições privadas de educação infantil, leu com atenção os pareceres deste Conselho de números 6, 7 e 8 de 2024 e procurou zelar pelo atendimento à legislação, não incorrendo neste administrativo nos mesmos equívocos ali apresentados. Sempre que os responsáveis legais pelo estabelecimento de ensino não são localizados, deve ser feita a convocação deste por meio de edital. Assim foi feito, seguindo-se o termo de visita emitido em 18/11/22, onde se acha consignado que a equipe de inspeção constatou a desativação do estabelecimento de ensino, tendo sido informada por um vizinho não haver movimentação de crianças desde 2022. Na folha 6 do processo, em referência, uma nova visita de inspeção foi constatada a ausência de funcionamento do Jardim Escola Ursinho Puff. Após a republicação do edital consistente, o expediente retornou a este colegiado com a informação de que as representantes legais novamente desconsideraram a intimação. Diante do exposto, encerre-se de júri as atividades do Jardim Escola Ursinho Puff, mantido pelo Centro Educacional Costa Mendes Limitada, localizado à rua Dona Maria Enfermeira, número 54, bairro de Vicente de Carvalho. Este é o nosso parecer. Só fazendo a síntese, é um parecer, encerramos de júri uma instituição que já estava na prática, já havia encerrado suas atividades. Ok? Lembrando a todos os conselheiros que os pareceres estão no grupo do WhatsApp. Em regime de votação, o conselheiro Wilman Costa aprova, reprova ou se abstém. Ana César, aprova. Marcelo do Nascimento, aprova. Luiz Otávio, Maria de Lourdes, aprova. Maria de Nazaré, aprova. Marisa Moreira, aprova. Marcelo Pereira, aprova. Diogo, aprova. José Carlos, Aprovo. Thaisa, aprova. Fidelina, Aprovo. aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir a conselheira Maria de Lourdes, que fará a leitura do parecer número 14. Só destacando
que as relatoras não estão fazendo a leitura na íntegra, estão fazendo um resumo, eis que o parecer será publicado integralmente ainda esta semana no DO Rio. Parecer SME número 14 de 2024. Encerra de júri as atividades do Jardim Escola Fadinha Azul, mantido pelo Centro Educacional Ermelinda Clemente Limitada. Histórico. O Jardim Escola Fadinha Azul, mantido pelo Centro Educacional Ermelinda Clemente Limitada, localizado na rua Sirici, número 678, bairro de Marechal Hermes, tendo como representantes legais Alcide Góes Vieira e André Góes Vieira, obter autorização para funcionar pela portaria EDGEDRE número 2997 de 2003, de 21/8/2003, ministrando educação infantil na modalidade creche a partir de 1 ano e pré-escola na forma da legislação vigente. Voto da relatora. Observa-se no histórico deste parecer que a equipe de extensão da ETINTACRE, que atua junto às instituições privadas de educação infantil, leu atentamente os pareceres deste Conselho de números 6, 7 e 8 de 2024 e procurou zelar pelo atendimento à legislação, não incorrendo neste administrativo nos mesmos equívocos ali apresentados. Sempre que os responsáveis legais pelo estabelecimento de ensino não são localizados, procede-se à convocação por meio de edital. Assim foi feito, seguindo abaixo o teor da publicação do edital de convocação número 30 de 2023, folhas 12. Secretaria Municipal de Educação, 5ª Coordenadoria Regional de Educação, Gerência de Supervisão e Matrícula, edital de convocação número 30 de 2023. Solicitamos aos representantes legais dos estabelecimentos abaixo relacionados a comparecerem à 5ª Coordenadoria Regional de Educação, Gerência de Supervisão e Matrícula, situada à rua Marupiara, sem número, Rocha Miranda, nos dias 21/9 ou 22/9, das 10 às 16 horas, para formalizar processo de encerramento de atividades de educação infantil ou processo de cadastramento de profissional de educação especial, de acordo com a deliberação SME número 29 de 2018. Jardim Escola Fadinha Azul, entidade mantenedora, Centro Educacional Ermelinda Clemente Limitada. Eu vou emitir os outros escolas, tá? Ocorre que este Conselho, ao analisar o edital, nele constatou as seguintes inconsistências: desacato ao direito de petição existente no inciso 34, a linha A do artigo 5º da Constituição da República de 1988, que consagra o direito de qualquer cidadão peticionar perante o poder público sem dias e horas definidas, ou seja, a formalização de processos pode ocorrer em qualquer dia de expediente. De respeito ao inciso 4 do artigo 59, que concede prazo de 10 dias para o pronunciamento em qualquer dia de expediente de terceiro convocado pela administração. E falta de clareza quanto ao processo a ser formalizado, pois discriminava processo de encerramento de atividades ou de cadastramento de profissional especializado em educação especial, deixando indefinido o processo que cada um dos estabelecimentos de ensino deveria atuar. Este administrativo, pelos motivos acima mencionados, retornou à ETINTACRE para a republicação do edital, quando então foram corrigidas as inconsistências.
a Quinta CRE republicou o edital de convocação do representante legal devidamente ajustado à legislação pertinente em 25 de 1 de 2024, do Diário Oficial número 2023, número 223, sobre o número 35, folhas 22. Diante do exposto, encerrem-se de jure as atividades do Jardim Escola Fadinha Azul, mantido pelo Centro Educacional Ermelinda Clemente Limitada, localizada na Rua Sirici, número 678, bairro de Marechal Hermes. Conforme o anterior, essa também já estava, a escola também já estava fechada, já não estava funcionando. Tá? Obrigada, conselheira. Regime de votação. Wilman Costa. Aprovo. Ana César. Aprovo. Marcelo Fernandes. Aprovo. Luiz Otávio. Aprovo. Maria de Lourdes. Aprovo. Maria de Nazaré. Aprovo. Maria de Moreira. Aprovo. Marcelo Pereira. Aprovo. Jogo. Aprovo. José Carlos. Aprovam. Thaísa Santos. Fidelina Rocha. Aprovo. Próximo parecer, de número 15, é da conselheira Ana César. Encerra de júri as atividades de educação infantil do Colégio Santoro, mantido pelo Colégio Santoro Militar. Inicialmente, quero esclarecer que este histórico apresenta informações do Colégio Santoro contidas no processo físico autuado em 4 de 12 de 2023, de número 0706-802 de 2023, de encerramento das atividades, assim tramitando até a folha 10 do mesmo. Em 21 de 6 de 2024 foi digitalizado por condições impostas pelo Decreto Rio 48.972 de 2021. O Colégio Santoro é mantido pelo Colégio Santoro Limitada, CNPJ-X, localizado na Rua Joaba, número 26, quadra 4, atual número 84, no bairro do Guadalupe, tendo como representante legal Tereza Cristina Santoro Gomes Leitão. Obteve autorização para funcionamento pela portaria LGED-DRE 3.440 de 2004, para ministrar a educação infantil na modalidade creche a partir de 2 anos e pré-escola na forma da legislação vigente. Em 2019, foi detectado que a escola não estava em funcionamento. A CRE empreendeu várias ações para localizar um representante legal, publicou o edital, e alguns dos editais publicados foram considerados inconsistentes, mas estavam corretos. Infelizmente, houve uma interpretação equivocada sobre editais, porque em dado momento nós oferecemos um modelo de edital para uma CRE que precisava, que tinha determinado dia e hora e local para formalizar o processo, e tinha uma lista de escolas com as escolas. Então, quando nós dissemos as que eram inconsistentes, sem procurar informações precisas, deduzindo-se que eram porque tinham várias escolas. E foi o que aconteceu aqui. A Sexta CRE, ao publicar 6 escolas, mas ela publicou 6 escolas com a mesma finalidade de encerramento, não tinha dias pré-determinados, foram oferecidos 10 dias para os representantes legais comparecerem, o direito deles conhecerem o processo, quer dizer, foi dado todo correto. Por conta disso, por conta dessa informação indevida, esse edital foi republicado, mas todos eles, aí depois já publicaram escola por escola, e estão certos também. Então, na verdade, o que atrasou a tramitação do processo foi essa confusão em relação à compreensão dos editais. Então, diante da certeza de que não restam dúvidas que o estabelecimento de ensino encerrou as atividades sem comunicação ao poder público, descumprindo o artigo 72 da Deliberação 56 de 2023 e também o artigo 8º da Deliberação 29, não contratando profissional especializado em educação especial. A representante legal do estabelecimento
foi devidamente convocado para adoção das medidas cabíveis e não compareceu. Que os pequenos deslizes tratados por voto desta relatora não causaram prejuízos à instituição. Propõe o encerramento de julho das atividades de educação infantil do Colégio Santoro, mantido pelo Colégio Santoro Limitada, localizado na Rua Joaba, número 26, quadra 4, atual número 84, no bairro de Guadalupe. Este é o nosso parecer. Obrigada. Votando o parecer número 15. Vilma. Ana César. Marcelo Fernandes. Luiz Otávio. Maria de Lourdes. Aprovo. Maria de Nazaré. Marisa Moreira. Aprovo. Marcelo Pereira. Aprovo. João Pinheiro. Aprovo. José Carlos. Aprovam. Thaisa Santos. Fidelina Rocha. Aprovo. Finalmente, o último parecer, de número 16, que também tem como relatora a conselheira Ana César. Desculpe, me perdoe, conselheira não diga. Outra. Desculpe. Espera aí que eu tenho que... Sumiu aqui. É do Ursinho. Não é do Gerson. Parecer SME número 15 de 2024. Encerra de júri as atividades de educação infantil do Instituto Gerson, mantido pelo Jardim Escola Recanto Feliz Limitada. Cabe esclarecer, inicialmente, que o histórico deste administrativo apresenta informações contidas no processo de irregularidade em meio físico do Instituto GEF, autuado é o número do processo e depois virou um processo digital depois do decreto que determinou tudo aquilo, né? Então, o Instituto GEF, mantido pelo Jardim Escola Recanto Feliz Limitada, localizado na Rua General Clarindo, número 582, bairro Encantado, tendo como representantes legais Iracema Santos Lemos e Débora Berrendes Costa, obter autorização para funcionar, ministrando educação infantil nas modalidades de creche pré-escola, por intermédio das portarias número 3024, SDAT 1982 e EDG-EDRE número 0397 de 2009, na forma da legislação à época, folhas 12 e 13 do processo físico e 13 e 14 do processo digital. Voto da relatora. É lamentável que um processo de irregularidade autuado em 2020, em 10 de março de 2020, tenha aguardado 2 anos para iniciar a sua movimentação com a publicação da Comissão Verificadora de 11 de 7 de 2022. Mesmo a gente dando em conta a pandemia, esse espaço aí já tinha acabado a pandemia, circunstâncias parecidas com a hora apresentada, que ensejaram a elaboração do parecer N número 01 de 2023, que determina a celeridade na tramitação dos processos de irregularidade. Este Conselho entende que toda e qualquer irregularidade em estabelecimento de ensino retarda a restauração das condições favoráveis de funcionamento e, consequentemente, traz prejuízo aos alunos. No anexo do parecer supracitado, consta uma listagem com 82 creches e pré-escolas que não possuíam o profissional especializado em educação especial e causa estranheza que o Instituto GEF não tenha sido relacionado dentro dos estabelecimentos de ensino da terceira CRE. Para que situações como esta cessem definitivamente, a terceira CRE deve se apropriar do teor do parecer número 1 de 2023
em especial das determinações contidas no voto da relatora. Considerando que o estabelecimento de ensino já encerrou, de fato, as atividades de educação infantil, nos resta encerrá-las de jure. Portanto, encerrem-se de jure as atividades de educação infantil do Instituto GEF, mantido pelo Jardim Escola Recanto Feliz, limitada, localizado na Rua General Clarindo, número 582, bairro Encantado. Importante evidenciar de que este colegiado tentou o reconhecimento de alteração da representação legal, porém não logrou o êxito. Este é o nosso parecer. Tocando então o parecer de número 15. 16. 15. Eu fiz a alteração, eu fiz uma troca. Ah, é? O Wilman Costa. Eu já anotei que a gente quer a alteração. Ana César. Aprovo. Marcelo Fernandes. Luiz Otávio. Maria de Lourdes. Aprovo. Maria de Nazaré. Aprovo. Marisa Moreira. Aprovo. Marcelo Pereira. Aprovo. João Pinheiro. Aprovo. José Carlos Lima. Aprovo. Thaisa Santos. Aprovo. Delina Rocha. Aprovo. Todos os pareceres aprovados. Obrigado. Bom, encerrada a parte técnica desta sessão, dirijo-me aos conselheiros, a todos os presentes e a todos que estão assistindo no canal do YouTube, para desejar a votos de um Feliz Natal, em que a paz e a harmonia estejam presentes nos lares de cada um no ano de 2025. Isso posto, dou por encerrada a última sessão plenária do Conselho Municipal do Rio de Janeiro, convidando a todos para permanecerem juntos no ano de 2025. Lembrando que a nossa próxima primeira sessão do ano de 2025 está marcada para dia 7, mas a gente depende da publicação do decreto do chefe executivo para reconduzir os conselheiros da governamental, que finda exatamente no dia 31 de dezembro. Ok? Está tudo certo para você continuar. Acho que sim. Que bom.